O mistério do tubarão branco, marcado que desapareceu em 2003, desafia tudo o que sabemos sobre a cadeia alimentar nos oceanos. Orcas, conhecidas caçadoras de tubarões, pareciam a resposta óbvia, mas os dados revelam incongruências cruciais. A temperatura, o comportamento da presa e o padrão de mergulho não condizem com ataques desses mamíferos marinhos. Em vez disso, evidências apontam para um predador ainda mais assustador. Outro tubarão branco, gigantesco e canibalístico, que reina nas profundezas com poder absoluto. Esse predador solitário teria engolido seu rival inteiro e desaparecido nas sombras do oceano, mostrando que a supremacia nos mares não é apenas uma luta entre espécies diferentes, mas também uma guerra brutal dentro da própria espécie. Prepare-se para explorar os segredos escondidos nas profundezas e entender o verdadeiro significado de ser o topo da cadeia alimentar marinha. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Tema 1. O desaparecimento inexplicável de um predador de elite. Tudo começou com um estudo de rotina ao longo da costa australiana. Apenas mais um tubarão branco marcado para fins de pesquisa. Mas então, sem qualquer aviso, o tubarão desapareceu. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista do corpo, apenas o dispositivo de rastreamento, encontrado mais tarde na praia, contou uma história que ninguém esperava ouvir. Os dados revelaram um aumento repentino na temperatura, seguido de um mergulho íngreme e acelerado em direção ao oceano profundo. Esses movimentos sugeriam que o tubarão não havia morrido sozinho, mas sim dentro de outra coisa. O que quer que tenha acontecido naquele momento debaixo d'água não apenas confundiu os cientistas, como também os deixou profundamente inquietos. Afinal, no reino onde o tubarão branco deveria ser o soberano absoluto, o que poderia desafiar sua supremacia de forma tão completa e tão silenciosa? Esse mistério se desdobrou a partir de um projeto iniciado no final de 2003, quando biólogos marinhos marcaram uma fêmea saudável de tubarão branco com cerca de 2,7 metros de comprimento para monitorar sua migração e comportamento como parte de um programa contínuo de rastreamento de predadores. O equipamento utilizado, uma tag eletrônica, foi projetado para registrar temperatura da água, profundidade e padrões de movimento. Após um determinado período, o dispositivo se desprende automaticamente, flutua até a superfície e transmite os dados via satélite para os cientistas. Durante várias semanas, tudo correu como esperado. O tubarão percorreu normalmente a costa sul da Austrália, seguindo um padrão semelhante ao de outros indivíduos marcados. Mas cerca de 4 meses após a marcação, algo extraordinário aconteceu. O dispositivo apareceu misteriosamente em uma praia e, em vez de fornecer apenas dados de comportamento rotineiros, ele revelou um evento aterrorizante que deixou os pesquisadores perplexos. Ao analisar os dados, os cientistas se depararam com informações que não faziam sentido. Primeiro, houve um aumento abrupto de temperatura. O tubarão, normalmente nadando em águas de aproximadamente 8 graus, cerca de 46 graus, foi subitamente exposto a uma temperatura de 25,5 graus, cerca de 78 graus. Um salto dramático e totalmente inexplicável, dado o ambiente em que se encontrava. Essa temperatura era muito alta para águas abertas nas profundezas onde ele se localizava. A única explicação lógica: o dispositivo havia sido engolido por um predador de sangue quente, mas não parou por aí. Logo após o pico de temperatura, o dispositivo registrou uma descida abrupta, quase 580 metros em linha reta rumo às profundezas do oceano. Esse padrão não correspondia ao comportamento de um objeto flutuando livremente, nem ao de um peixe necrófago. Era um movimento típico de um predador marinho muito maior e com habilidade de mergulho rápido. Curiosamente, os dados mostraram que o dispositivo continuou se movimentando internamente durante vários dias, antes de ser finalmente expelido ou desencaixado, voltando à superfície. Para a equipe de pesquisa, aquilo era mais do que um simples enigma biológico, era um desafio direto às suposições estabelecidas sobre a posição do tubarão branco na cadeia alimentar marinha. Como um predador de ponta, com quase 3 metros de comprimento, um animal temido até mesmo por outras espécies poderia ser engolido vivo. Era uma ideia quase absurda, mas os dados estavam ali, inegáveis, registrados de forma precisa. A partir desse momento, a ciência marinha entrou em território desconhecido. Tema 2. Teorias inquietantes e a caçada pelo superpredador. Com o mistério ganhando corpo, surgiram as especulações, algumas tão ousadas quanto fantasiosas. Teria sido obra de um monstro marinho desconhecido? Um predador pré-histórico há muito considerado extinto?
Será que os cientistas haviam descoberto, sem querer, a existência de uma criatura gigante e abissal jamais documentada? Essas ideias, é claro, capturaram imediatamente a imaginação do público. No entanto, os pesquisadores se mantiveram firmes em explicações baseadas em dados biológicos plausíveis. Começaram a considerar hipóteses mais realistas. Poderia ter sido outro tubarão branco ainda maior, ou talvez uma orca assassina, um dos poucos predadores conhecidos que poderiam representar ameaça real a um tubarão branco adulto. Mas havia um problema. A combinação registrada na tag, o aumento de temperatura, a descida vertical rápida e o movimento interno prolongado não se encaixava perfeitamente com o comportamento de nenhuma dessas criaturas. Cada teoria apresentava inconsistências, e nenhuma espécie marinha conhecida demonstrava padrões que batessem exatamente com os dados obtidos. Ainda assim, o fato era incontestável. Algo havia devorado aquele tubarão, e depois simplesmente continuou sua vida, como se nada extraordinário tivesse acontecido. O evento não era uma lenda contada em bares ou documentado por vídeos tremidos em celulares. Era um fato. Um fenômeno com respaldo científico, uma impressão digital deixada por um predador que parecia operar em um nível ainda não compreendido pelos especialistas. A história rapidamente ganhou a atenção da mídia internacional e se transformou no centro do documentário The Hunt for the Super Predator, a caçada pelo super predador, que acompanhou a jornada dos cientistas para desvendar a identidade dessa criatura misteriosa. A reação do público foi explosiva. Afinal, se algo era capaz de devorar um tubarão branco inteiro, do que mais essa criatura seria capaz? O aspecto mais perturbador de tudo isso era o grau de certeza envolvido. Não se tratava de boatos, de interpretações subjetivas ou de ilusões visuais. Não havia espaço para o ceticismo tradicional aplicado às histórias de monstros marinhos. O predador havia deixado pistas concretas digitais, gravadas por um equipamento científico que até então servia apenas para monitorar comportamento migratório. Esse caso abalou as fundações da biologia marinha contemporânea. Pela primeira vez, um predador não identificado demonstrava não apenas poder suficiente para dominar o suposto rei dos mares, mas também a capacidade de fazê-lo com total silêncio e eficácia. Isso levantou questões maiores. Quantas outras criaturas vivem nas profundezas oceânicas, além do alcance humano, com comportamentos e capacidades ainda desconhecidas? Na tentativa de manter o rigor científico, os estudiosos passaram a explorar padrões de predação entre grandes tubarões e orcas. Descobriu-se, por exemplo, que orcas em algumas regiões realmente caçam tubarões brancos, às vezes em grupos, às vezes de forma estratégica, atacando o fígado, altamente nutritivo, e deixando o restante da carcaça. Mas mesmo essa explicação apresentava lacunas, especialmente considerando o comportamento vertical e contínuo registrado após o evento. O mistério permanece sem solução definitiva. A identidade do predador ainda é incerta. O que resta é a certeza desconfortável de que, sob a superfície do oceano, existem forças que ainda não compreendemos, forças capazes de engolir até mesmo nossos maiores predadores e deixar apenas um rastro de dados como lembrança do que ocorreu. Tema 3. A teoria do canibalismo. Entre grandes tubarões brancos. Quanto mais os cientistas investigavam, mais evidências apontavam para uma realidade chocante que se escondia logo abaixo das ondas. A princípio, a ideia de que um tubarão branco poderia ser engolido inteiro parecia coisa de ficção científica. Mas à medida que os biólogos marinhos analisaram os dados coletados no incidente de 2003, uma possibilidade se destacou entre todas as outras. O tubarão havia sido comido por outro tubarão branco, muito maior. A primeira teoria, canibalismo entre grandes tubarões, parecia impensável. Os tubarões brancos são predadores de topo, ágeis, caçadores solitários que dominam os oceanos com sua velocidade, força e sistemas sensoriais altamente evoluídos. Acreditava-se que, uma vez maduros, eles não tinham inimigos naturais. No entanto, o oceano sempre foi um palco de sobrevivência brutal, e os cientistas descobriram que o canibalismo entre tubarões não é apenas possível, mas surpreendentemente comum. O canibalismo está profundamente enraizado na biologia dos tubarões. Em algumas espécies, ele começa antes mesmo do nascimento. Por exemplo, nos tubarões tigre de areia, o maior embrião no útero consome seus irmãos menores, um fenômeno conhecido como canibalismo intrauterino. Isso garante que apenas os mais fortes nasçam. É o modo brutal da natureza de preparar esses animais para uma vida onde predadores e presas estão em constante luta. Fora do útero, a predação entre tubarões é menos comum, mas bem documentada. Tubarões maiores, especialmente os tubarões brancos, tigres e cabeça chata, já foram observados atacando tubarões menores, incluindo membros da própria espécie. Não é algo pessoal, é oportunismo. Um tubarão menor e mais fraco torna-se simplesmente mais uma refeição quando a regra máxima é sobreviver. Em um caso documentado, pesquisadores na costa da África do Sul testemunharam um grande tubarão branco mordendo outro ao meio.
Outro incidente perto da ilha Guadalupe, no México, revelou ataques territoriais agressivos entre tubarões brancos durante a época de acasalamento, que às vezes resultavam em ferimentos fatais. Esses casos eram conhecidos, mas vistos frequentemente como anomalias. O episódio australiano de 2003 mudou essa percepção. O dispositivo de rastreamento recuperado contou uma história assustadora. O tubarão ao qual estava preso nadava normalmente até o momento em que tudo mudou. Primeiro, um súbito aumento de temperatura, depois, uma descida brusca, e em seguida, movimentos por vários dias em profundidades compatíveis com um grande predador. Quando os cientistas compararam a temperatura interna registrada com a de animais marinhos conhecidos, perceberam que ela correspondia de perto à temperatura corporal interna de um tubarão branco maior. Diferente da maioria dos peixes de sangue frio, os tubarões brancos são endotérmicos regionais, ou seja, podem aquecer certas partes do corpo, especialmente estômago, cérebro e músculos de natação, para se manterem ativos em águas mais frias. Essa capacidade permite que eles regulem a digestão, caçam em regiões frias e mantenham energia para longas migrações. Os dados da TAG sugeriam fortemente que o tubarão menor fora engolido por um predador de sangue quente, e os padrões de natação registrados depois, mergulhos lentos e deliberados, ascensões, correspondiam ao comportamento de um tubarão branco muito grande. Para os pesquisadores, isso não era mera especulação. Os dados de movimento da TAG foram comparados a um banco de dados com comportamentos de natação de outros tubarões grandes já marcados. Os padrões bateram. Não houve alinhamento com lulas ou outros predadores marinhos. Tudo indicava uma conclusão. O predador era outro tubarão branco, muito maior e claramente dominante. Mas qual seria o tamanho necessário desse super predador para devorar inteiro um tubarão de quase 3 metros? Estima-se que ele teria pelo menos 5 metros de comprimento, possivelmente mais. E isso está dentro da faixa conhecida dos maiores tubarões brancos já registrados, alguns chegando a quase 6 metros, embora essa maioria seja menor. Um tubarão de 5 a 6 metros pode facilmente dominar um de 2,7 metros, especialmente em um ataque surpresa. Não era uma luta entre iguais, mas uma emboscada unilateral. Os cientistas supõem que o tubarão maior atacou por razões como comportamento territorial, competição por alimento, agressividade na época de acasalamento ou simplesmente fome. Um tubarão menor representa uma refeição altamente nutritiva e rica em gordura. No mundo selvagem, a sobrevivência geralmente supera qualquer lealdade de espécie. A localização do predador nas camadas profundas após o evento também reforça essa teoria. Tubarões brancos são conhecidos por mergulhar a mais de 900 metros em busca de presas ou águas mais frias. A descida de quase 600 metros, registrada, está dentro de suas capacidades, especialmente se o tubarão maior estivesse se afastando para digerir sua refeição em paz. Esse incidente abalou as crenças tradicionais sobre a cadeia alimentar. O tubarão branco, frequentemente retratado como o predador supremo dos oceanos, passou a ser visto como uma possível presa, capaz de ser caçado, emboscado e consumido por um membro da própria espécie. Essa descoberta ampliou o entendimento científico sobre o comportamento dos tubarões e aprofundou o mistério que envolve os ecossistemas das profundezas marinhas. Tema 4. O mistério se expande. Desaparecimentos inexplicáveis e a segunda teoria. As orcas, se um tubarão de quase 3 metros podia desaparecer assim, engolido inteiro, o que mais estaria acontecendo nas profundezas do oceano, longe da observação humana? Os cientistas começaram a reexaminar outros casos de desaparecimento de tags, comportamentos anormais em tubarões e desaparecimentos repentinos. O que encontraram foi um padrão. Outros tubarões também haviam sumido sem explicação. E embora nem todos os casos pudessem ser confirmados como predação, a possibilidade de grandes tubarões brancos dominantes se alimentarem de seus congêneres menores deixou de ser considerada rara. O desaparecimento misterioso e os dados deixados para trás tornaram-se o centro de um documentário chamado The Hunt for the Super Predator, a caça pelo superpredador, que acompanhou o biólogo marinho Dave Riggs e sua equipe em busca de respostas pela costa acidentada da Austrália. O que encontraram reforçou a teoria do canibalismo entre grandes tubarões brancos. O documentário ofereceu a primeira visão amplamente acessível sobre esse tipo de comportamento predador contra predador, cativando o público com a ideia de que, em algum lugar nas profundezas, sempre há algo maior. Embora essa teoria de um tubarão branco maior devorar um menor se encaixe em grande parte nos dados do desaparecimento de 2003, não era a única hipótese considerada pelos cientistas. A segunda teoria. As orcas. À medida que mais mortes estranhas de tubarões surgiam ao redor do mundo, muitas delas envolvendo órgãos desaparecidos e pouca ou nenhuma evidência de luta, os biólogos marinhos voltaram sua atenção para outro predador de topo, as orcas, também conhecidas como baleias assassinas.
As orcas não são tubarões. São mamíferos marinhos, altamente inteligentes, sociais e caçadores devastadoramente eficientes. Viajam em grupos chamados de pods, comunicam-se através de vocalizações complexas e foram observadas usando táticas coordenadas para abater presas muito maiores que elas próprias. Embora sua alimentação primária seja peixes e lulas, algumas populações de orcas desenvolveram dietas especializadas, caçando desde focas até grandes baleias e cada vez mais tubarões brancos. Por muito tempo, a ideia de que orcas poderiam caçar tubarões brancos era mera especulação. Mas nos últimos anos, essa especulação tornou-se ciência verificável. Em 2017, 5 tubarões brancos foram encontrados encalhados nas praias do Cabo Ocidental, na África do Sul. Todos compartilhavam o mesmo ferimento perturbador. O fígado estava ausente. Em alguns, o coração ou o estômago também tinham sido removidos. O resto do corpo permanecia quase intacto. O que chocou os pesquisadores não foi apenas a remoção dos órgãos, mas a precisão dessa ação. Não eram rasgos irregulares típicos de um predador comum. As incisões eram limpas, quase cirúrgicas. O assassino, parecia, remover apenas as partes mais nutritivas e deixar o restante. E em todos os 5 casos, não havia sinais de uma luta prolongada. Especialistas locais tinham uma teoria. Os culpados eram 2 orcas conhecidas como Port e Starboard, famosas por seu comportamento incomum e por suas nadadeiras dorsais curvas. Elas haviam sido avistadas na área próxima ao período em que os tubarões apareceram mortos. Os cientistas acreditam que Port e Starboard desenvolveram uma técnica especializada para atacar tubarões brancos, que envolve virar o tubarão de cabeça para baixo para induzir uma imobilidade tônica, um estado natural de paralisia em tubarões, e então remover o fígado com uma mordida precisa na região peitoral. O fígado do tubarão é rico em esqualeno, um composto altamente gorduroso que fornece enorme energia. Para as orcas, é o equivalente marinho a um combustível de alta octanagem. Acredita-se que esses caçadores inteligentes aprenderam a focar no fígado para maximizar o ganho com o mínimo esforço. As evidências não eram apenas circunstanciais. Biólogos encontraram marcas dos dentes das orcas nos cadáveres dos tubarões. Ainda mais impressionante, tubarões marcados que costumavam rondar colônias de focas nas águas sul-africanas fugiam rapidamente sempre que orcas apareciam. Em um caso, os tubarões brancos abandonaram uma região inteira por meses após o avistamento de apenas uma orca. A resposta de medo era tão forte que até tubarões grandes e saudáveis deixavam seus locais de alimentação. Padrões similares foram registrados na costa da Califórnia e da Austrália. Na Baía de Monterey, por exemplo, tubarões brancos patrulhavam regularmente a área durante certos meses, até que as orcas surgiam. Após uma breve aparição do grupo, os tubarões desapareciam. O comportamento era claro. Os tubarões reconheciam as baleias assassinas como uma ameaça letal e reagiam fugindo imediatamente. Diante desse crescente conjunto de evidências, é natural perguntar se as orcas poderiam ter sido responsáveis pelo misterioso desaparecimento do tubarão em 2003 na Austrália. À primeira vista, a teoria das orcas parece responder a muitas perguntas. As orcas são um dos poucos predadores capazes de dominar um tubarão branco. São conhecidas por remover órgãos internos específicos e descartar o restante do corpo. Têm inteligência e precisão para emboscar tubarões usando táticas especializadas. Sua presença provoca pânico nas populações locais de tubarões, indicando uma clara relação de predador e presa. No entanto, quando se trata do caso de 2003, as coisas não se encaixam perfeitamente. A maior inconsistência está na natureza dos dados do dispositivo de rastreamento. A tag recuperada mostrou que o tubarão foi engolido inteiro, ou ao menos engolfado de uma forma que levou o aparelho para dentro do sistema digestivo de outra criatura. Tema 5. A teoria das orcas e as inconsistências dos dados. Um enigma persistente. A ideia de que orcas poderiam ser responsáveis pela morte da grande tubarão branco de 2003 gerou fascínio, mas também levanta dúvidas importantes quando examinamos os dados científicos com cuidado. Diferentemente da forma como os orcas consomem suas presas em ataques documentados, o comportamento registrado pela tag que monitorava o tubarão desaparecido não corresponde aos padrões típicos dos ataques desses cetáceos. Primeiramente, os registros das mortes de tubarões na costa da África do Sul, onde vários tubarões brancos foram encontrados com seus órgãos internos, especialmente o fígado, removidos com precisão quase cirúrgica, indicam que as orcas não engolem suas presas inteiras. Pelo contrário, elas se especializam em extrair apenas os órgãos ricos em gordura, como o fígado, para maximizar o ganho energético com o mínimo esforço. As orcas deixam o restante do corpo para afundar ou ser levado pela maré, sem consumir o tubarão por completo. Algo que não se encaixa com a evidência da tag ingerida por completo. Além disso, a temperatura interna registrada pela tag, 78 graus Fahrenheit, aproximadamente 25,5 graus Celsius, é significativamente mais alta do que a temperatura da água oceânica ao redor.
e mais compatível com a temperatura interna da digestão de um tubarão, que é regionalmente endotérmico, ao contrário das orcas, que apesar de mamíferos de sangue quente, possuem uma regulação térmica diferente. A temperatura do interior do organismo da orca não se encaixa exatamente com a registrada pela TAG. Isso sugere fortemente que o dispositivo foi ingerido dentro do sistema digestivo de um tubarão, e não de um mamífero marinho. Outro ponto crucial que aponta contra a hipótese das orcas está relacionado ao mergulho registrado, logo após a ingestão do dispositivo. A tag foi puxada para quase 1.900 pés, cerca de 580 metros de profundidade, em uma descida abrupta. Orcas, por sua fisiologia pulmonar, tendem a caçar em águas costeiras relativamente rasas e não são conhecidas por realizar mergulhos profundos imediatamente após a captura de uma presa. Isso porque sua respiração depende do ar atmosférico, o que limita o tempo que podem passar em profundidades extremas. Já tubarões grandes, especialmente os grandes tubarões brancos, são especialistas em migrações verticais dramáticas e podem atingir essas profundidades facilmente. Portanto, ainda que as orcas sejam predadores altamente eficazes e já tenham sido observadas matando tubarões com uma precisão impressionante, suas características comportamentais e fisiológicas não se alinham perfeitamente com os dados coletados no caso de 2003. E isso não invalida o fato de que orcas são capazes de caçar e matar tubarões, mas sugere que, neste caso específico, o culpado provavelmente seja outro. Apesar disso, o fascínio público pela ideia das orcas como assassinas cirúrgicas do oceano é enorme. A imagem popular das orcas como animais gentis e inteligentes, estrelas de aquários e símbolos familiares, foi drasticamente alterada para aquela de predadores implacáveis e meticulosos. Essa narrativa tem alimentado uma infinidade de documentários, reportagens e debates na internet, especialmente com a ajuda das redes sociais, que viralizam imagens dramáticas de orcas perseguindo ou capturando tubarões. Um exemplo recente ocorreu em 2022, quando drones capturaram imagens de 2 orcas perseguindo calmamente um tubarão branco em águas rasas, com o tubarão tentando desesperadamente escapar. A perseguição era controlada e metódica, mostrando a destreza e inteligência das orcas na caça. No entanto, cientistas alertam contra a demonização desses cetáceos, ressaltando que eles agem como qualquer predador no topo da cadeia alimentar para sobreviver e prosperar. A capacidade das orcas de adaptar suas táticas de caça é uma das razões que as torna tão eficazes e versáteis. Essa popularidade da teoria das orcas em relação ao caso de 2003 se deve, em parte, ao fato de ser uma explicação dramática, recente e respaldada por imagens reais. Diferente da hipótese do canibalismo entre tubarões, que é mais difícil de observar diretamente, existem hoje muitos registros visuais de orcas matando tubarões. Isso torna a narrativa mais palpável e fácil de aceitar pelo público geral. Além disso, existe um componente psicológico profundo nessa aceitação. Tubarões brancos são símbolos de medo primal, poder implacável e instinto bruto. Admitir que algo pode superá-los, dominá-los e caçá-los com inteligência é assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Por isso, quando eventos misteriosos, como o desaparecimento do tubarão em 2003, surgem sem uma resposta clara, a tendência humana é se apegar ao inimigo conhecido, o orca, o predador emblemático que já vimos em ação. Entretanto, a integridade científica exige que se confie nos dados concretos. E os dados do incidente de 2003 não se encaixam no perfil do orca como assassino daquele tubarão. Não há sinais de remoção seletiva de órgãos como o fígado, nem evidências de comportamento em águas rasas ou ataques na superfície. Ao contrário, o padrão é o de uma engolida rápida e eficiente, seguida de um mergulho profundo e prolongado comportamento típico de tubarões grandes, não de orcas. Isso não significa que a hipótese do orca seja incorreta em termos gerais. Sabemos que eles são predadores reais e letais para tubarões, mas no caso do tubarão branco desaparecido em 2003, as evidências apontam para outro predador, muito provavelmente um tubarão branco ainda maior e mais dominante. Esse caso continua a ser um enigma fascinante, desafiando nossos entendimentos sobre o topo da cadeia alimentar marinha e sugerindo que mesmo nas profundezas aparentemente conhecidas dos oceanos, ainda há mistérios e comportamentos que escapam à observação direta. O oceano, vasto e inexplorado, ainda guarda segredos que podem revolucionar nosso conhecimento sobre os ecossistemas e os predadores que neles vivem. Tema 6. Por que a teoria das orcas não se encaixa no mistério de 2003? À primeira vista, as orcas, ou baleias assassinas, pareciam a explicação mais lógica para o desaparecimento do tubarão branco, monitorado em 2003. Elas são predadoras incrivelmente inteligentes, caçadoras brutais e eficientes, e há muitos registros documentados delas predando tubarões. Em certas regiões do mundo, inclusive, grandes tubarões brancos fogem de áreas inteiras por meses após encontros com orcas, evidenciando um efeito de intimidação real e forte. No entanto, quando biólogos marinhos analisaram os dados detalhados do incidente de 2003,
começaram a notar várias inconsistências que colocaram em dúvida a teoria da orca, pelo menos nesse caso específico. Um dos primeiros pontos a ser analisado foi a questão da termorregulação, ou controle da temperatura corporal. A tag de rastreamento registrou um aumento rápido na temperatura, saindo de 8 graus Celsius para 25,5 graus Celsius no momento em que o tubarão desapareceu. Esse salto súbito sugere que a tag e provavelmente o tubarão foram engolidos inteiros por algo de sangue quente. Orcas, como mamíferos endotérmicos, têm uma temperatura corporal interna elevada, normalmente entre 36 e 37,7 96,8 e dirigramos bem acima dos 25,4 registrados. Ou seja, se uma orca tivesse engolido a tag, a temperatura lida seria muito maior. Essa discrepância de mais de 10 graus Celsius é significativa e levanta uma questão crucial. Será que a tag estava realmente dentro de uma orca? Outro ponto fundamental é o perfil da profundidade registrado pela tag. Após o pico de temperatura, a tag mostrou uma descida rápida e sustentada até cerca de 580 metros, 1.900 pés. Embora orcas possam mergulhar a grandes profundidades, até cerca de 1.000 metros, esses mergulhos são geralmente lentos e deliberados. Orcas tendem a caçar em águas rasas, e suas imersões profundas são raras e não abruptas. O que a tag registrou com uma queda rápida e contínua é um comportamento mais característico de tubarões, especialmente grandes tubarões brancos, que realizam movimentos verticais abruptos na coluna de água. Orcas são caçadoras da superfície, e quando atacam tubarões, geralmente o fazem em grupos, utilizando táticas coordenadas para alcançar a presa e virá-la de barriga para cima, induzindo um estado chamado imobilidade tônica que paralisa o tubarão temporariamente. Depois de imobilizar a vítima, as orcas removem cirurgicamente o fígado com uma precisão impressionante, deixando o restante do corpo intacto. Mas, no caso do tubarão de 9 pés desaparecido em 2003, nenhum corpo foi encontrado, nenhum cadáver sem fígado, nem restos boiando. Apenas a tag destacada apareceu dias depois na praia, sugerindo que o tubarão foi consumido completamente, o que contrasta fortemente com o padrão metódico das orcas. Essa ausência de restos modificou o rumo da investigação, levantando bandeiras vermelhas sobre a hipótese da orca. Outro ponto que questiona essa teoria é o comportamento dos tubarões na região após o desaparecimento. Ataques de orca geralmente causam ondas de pânico na população local de tubarões. Por exemplo, na África do Sul, quando uma dupla de orcas chamada Port e Starboard começou a matar grandes tubarões brancos e extrair seus fígados, os tubarões fugiram em massa daquela área por meses. Mas no caso australiano de 2003, os tubarões próximos permaneceram na região, mesmo após o desaparecimento do tubarão marcado. Se as orcas tivessem estado ativas na área, os cientistas esperariam observar uma evacuação em massa semelhante, o que não aconteceu. Os dados indicam que foi um evento localizado, isolado, e não parte de um padrão amplo de predação por orcas. Além disso, a logística da caça das orcas não se encaixa no relato do evento. Orcas, embora eficientes e assustadoras, caçam em grupo. É raro, talvez até inexistente, que uma única orca consiga emboscar e engolir um grande tubarão branco inteiro sem deixar vestígios. A estratégia predatória delas é cirúrgica e coletiva. A tag, contudo, indicou uma ingestão limpa e um movimento solitário posterior, como se um único e enorme predador tivesse engolido o tubarão e mergulhado em grande profundidade. Por fim, a própria natureza do evento não combina com o padrão conhecido de ataque das orcas. Um ataque dessas, normalmente, envolveria uma perseguição prolongada, agitação na superfície, sinais claros de luta, e uma tentativa visível do tubarão em fugir, incluindo saltos para fora da água e perturbação ambiental. Nenhum desses sinais foi reportado no incidente. O desaparecimento foi limpo, quase furtivo, acompanhado de dados biológicos que não correspondem a nenhum padrão conhecido das orcas. Essas anomalias forçaram os pesquisadores a reconsiderar suas conclusões. Eles não negam que orcas caçam tubarões, muito pelo contrário. A predação de tubarões por orcas é uma das mais bem documentadas e fascinantes interações entre predadores no mundo marinho. Porém, no caso específico de 2003, o método não condiz com o predador. A ideia de que uma única orca teria emboscado um tubarão branco de 9 pés, engolido ele quase inteiro, mergulhado quase 2.000 pés, sem deixar vestígios e com uma temperatura interna baixa registrada pela tag, começa a soar mais como ficção científica do que biologia plausível. Assim, embora as orcas sejam predadores temidos e adaptáveis, essa teoria tão atraente e dramatizada não é a melhor explicação para o mistério do desaparecimento do tubarão branco daquele ano. O enigma permanece, instigando novas investigações e abrindo espaço para outras hipóteses que possam explicar essa intrigante e enigmática perda. Tema 7. A teoria precisa. O predador canibal. Dentro da espécie. Quando a hipótese das orcas foi descartada, os pesquisadores voltaram sua atenção para uma possibilidade tão inquietante quanto
Outro tubarão branco, muito maior, mais agressivo e potencialmente canibal. Embora o canibalismo entre tubarões seja raro, ele não é algo inédito. Pode ocorrer ainda no útero, durante frenesia alimentar, ou quando as diferenças de tamanho entre indivíduos são extremas. Neste caso, essa teoria começou a fazer cada vez mais sentido. A temperatura corporal registrada pela TAG se alinhava muito mais com a fisiologia conhecida dos grandes tubarões brancos, que são peixes regionalmente endotérmicos, capazes de manter temperaturas internas elevadas em certas partes do corpo, especialmente durante atividade metabólica intensa. O mergulho súbito e o padrão de movimentação observados são sinais clássicos de um grande tubarão confiante, dominando seu território e caçando uma presa do seu próprio tipo. Enquanto a hipótese das orcas capturou a atenção do público devido à dramaticidade e à fama desses mamíferos marinhos, ela não resistiu a uma análise científica detalhada. A temperatura medida estava errada para uma orca. O método de consumo não correspondia ao estilo conhecido de caça das orcas, e o pós-evento não apresentava o padrão esperado de deslocamento e comportamento das populações de tubarões após ataques de orcas. Num campo onde a precisão e o reconhecimento de padrões são cruciais para entender o comportamento animal, essas inconsistências eram decisivas. Ao eliminar as orcas como culpadas, os cientistas não estavam afirmando ter a resposta definitiva, mas estavam se aproximando dela. A evidência indicava a presença de algo grande, rápido e capaz de transformar um tubarão branco de 9 pés em alimento. Se não era uma orca, então a alternativa mais plausível era outro tubarão branco, um predador que não só teria o tamanho necessário para engolir um tubarão menor inteiro, mas também a agressividade e a aptidão para dominar e caçar competidores em seu próprio habitat. Essa teoria canibalista é apoiada por relatos históricos e observações contemporâneas, que mostram que grandes tubarões brancos podem, ocasionalmente, atacar e consumir seus pares menores, sobretudo em condições de competição por alimento e território. A ideia de um superpredador entre os próprios tubarões brancos muda a percepção comum sobre essas criaturas, destacando uma dinâmica complexa de poder e sobrevivência dentro da espécie. Portanto, o desaparecimento do tubarão, marcado em 2003, pode ser um exemplo dramático de predação intraespecífica, um ato brutal de um grande tubarão branco dominando seu território, eliminando um rival menor de forma eficiente e silenciosa, em contraste com o método mais conhecido e cirúrgico das orcas. Esse cenário explica melhor a combinação de dados da temperatura corporal intermediária, a descida rápida e profunda, e o desaparecimento completo do corpo, um comportamento mais alinhado com a biologia e os padrões comportamentais dos grandes tubarões brancos do que com qualquer outro predador marinho. Embora o mistério não tenha sido completamente solucionado, essa hipótese do tubarão canibal fornece uma explicação coerente e cientificamente plausível para os dados coletados e reforça a ideia de que, nas profundezas do oceano, sempre há algo maior e mais ameaçador do que se pode imaginar. Tema 8. O tubarão canibal. O apex. Entre os apex predadores, o predador que engoliu o tubarão branco marcado de 9 pés não era um orca, mas provavelmente outro grande tubarão branco, um canibal dentro da própria espécie, o verdadeiro apex entre os apex. O canibalismo em tubarões não é um mito ou mera especulação. Ele começa ainda no útero, como em espécies como o tubarão cabeça chata, que praticam o canibalismo intrauterino. O primeiro embrião a se desenvolver dentro da mãe consome os irmãos para sobreviver. No entanto, o canibalismo após o nascimento, especialmente entre grandes tubarões brancos, é raro e pouco documentado. Mesmo assim, biólogos marinhos suspeitam há muito tempo que tubarões maiores às vezes atacam e comem indivíduos menores, principalmente em águas territoriais, ou quando a comida é escassa. Nesse caso específico, os dados de temperatura, o perfil de profundidade e o modo de consumo apontavam claramente para um predador muito grande, um tubarão branco monstruoso. Mas quão grande seria esse predador para engolir inteiro, ou em grandes pedaços, um tubarão branco de 9 pés? Especialistas estimam que ele precisaria medir pelo menos entre 16 e 20 pés, talvez até mais. Embora essa não seja uma medida inédita para tubarões brancos, especialmente fêmeas, ainda é um tamanho excepcional. Um tubarão branco dessa magnitude pesaria mais de 4.000 libras e teria poder suficiente para atacar e neutralizar um rival de 9 pés em uma emboscada rápida. O que torna esse predador ainda mais assustador é seu estilo de caça. O tubarão marcado não mostrou sinais de comportamento errático ou tentativa de fuga antes de desaparecer. Isso indica que ele não viu o ataque chegando sem luta, sem fuga. Apenas um súbito desaparecimento nas profundezas. Esse tipo de emboscada é típico de uma predação baseada em dominância, onde um tubarão maior elimina um rival menor com força esmagadora, muitas vezes não apenas para se alimentar, mas para afirmar controle sobre território ou área de reprodução.
Isso também levanta a pergunta: quantos desses tubarões canibais superdimensionados existem nos oceanos e por que não os vemos com mais frequência? A resposta pode estar na forma como rastreamos e estudamos esses animais. Os oceanos são vastos e os dados que temos vêm de apenas alguns indivíduos, marcados de cada vez. Muitos dos maiores tubarões evitam proximidade com humanos, não saltam da água e não são capturados em redes de pesquisa. Eles vivem nas bordas, em águas profundas, em zonas remotas de alimentação, em corredores migratórios longe da costa. Na verdade, alguns cientistas acreditam que há uma hierarquia natural entre os tubarões, invisível mas rigidamente seguida. Os maiores e mais agressivos dominam regiões específicas, forçando os menores a se adaptarem, mudarem de local ou morrerem. Isso explicaria as evacuações territoriais abruptas observadas em lugares como a Baía False quando predadores dominantes chegam. Também explicaria por que o desaparecimento do tubarão marcado não causou pânico entre os tubarões ao redor. Eles já poderiam saber que algo maior dominava aquelas águas. Mais evidências vêm de anomalias em dados de marcação. Anos após o incidente de 2003, outros pesquisadores notaram padrões estranhos em dados de tags, quedas repentinas, mudanças de temperatura e perda de sinal, alguns parecidos com o caso Shark Alpha. Embora não tão dramáticos, esses eventos indicam um mundo oculto de predação de tubarão contra tubarão, que a ciência está apenas começando a desvendar. Em casos raros, carcaças de tubarões com marcas de mordidas enormes já foram encontradas na costa. O diâmetro e a profundidade dessas marcas sugerem predadores extraordinariamente grandes, maiores do que qualquer tubarão branco oficialmente documentado. Mas o oceano não entrega seus segredos facilmente. Carcaças afundam, tags se perdem e testemunhas são inexistentes. A natureza cobre seus rastros com brutal eficiência. O incidente de 2003 permanece o caso documentado mais claro de um tubarão branco, provavelmente matando e consumindo outro da mesma espécie. Isso mudou a forma como os biólogos marinhos veem a cadeia alimentar no oceano aberto. Não são apenas as orcas e os humanos que estão no topo. Em algum lugar nas profundezas, outros tubarões mantêm seu reinado frequentemente, de maneira violenta e invisível. Essa descoberta também abre a porta para especulações antigas sobre tubarões gigantes escondidos em águas profundas e frias. Não necessariamente o extinto Megalodon, mas gigantes renegados, que podem não cruzar com humanos simplesmente porque não precisam. Se você tem 20 pés de comprimento, pesa 5.000 libras e reina a 2.000 pés abaixo da superfície, que incentivo teria para aparecer? Claro, essas teorias são controversas. A maioria dos cientistas acredita que tubarões brancos atingem no máximo cerca de 21 pés, e não há evidências concretas de indivíduos maiores. Mas a natureza já nos surpreendeu antes, e com mais de 80% dos oceanos ainda inexplorados, eles continuam sendo a última fronteira para descobertas impressionantes. No final, o mistério do tubarão branco que desapareceu não foi resolvido com uma nova descoberta, mas com uma constatação arrepiante: o predador era um da própria espécie. Em algum lugar sob as ondas, um tubarão monstruoso, maior, mais inteligente e possivelmente canibal, reivindicou sua presa sem alarde, sem vestígios, apenas um pico de temperatura, um mergulho no escuro e um desaparecimento que chocou a ciência marinha. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!